Olá! Aula demonstrativa, aula teste, né? Existem vários nomes para a mesma coisa, né? Oferecer ou não para o aluno. Então, eu tenho já um vídeo sobre isso no canal, mas é um vídeo bem mais antigo. Então, eu trago agora uma nova visão em 2022, porque as coisas mudam, né? Então, o que acontece? Eu comecei a dar aulas de francês online em 2008, né? 2008. Então, em 2008, a realidade era totalmente diferente da nossa realidade hoje. Em 2008, pouquíssimas pessoas aceitavam fazer aulas online. Eu acho que eu fui uma das primeiras a começar essa aventura. Eu só conheci uma outra pessoa que dava aulas de inglês que começou um pouco antes disso, né? Então, praticamente eu fui uma das pioneiras, né? Dos pioneiros a começar a dar aulas online. Então, naquela época, as pessoas não sabiam como a aula online funcionava, né? Não tinham ideia. Então, eu oferecia, sim, uma aula gratuita para que as pessoas pudessem conhecer, testar a ferramenta, porque a mesma ferramenta que era o Skype naquela época, eu nem uso mais o Skype, era o Skype e às vezes não dava certo, né? E as pessoas tinham pouquíssima experiência com isso. As ferramentas também, hoje nós temos mais ferramentas, né? Então, eu oferecia essa aula gratuitamente, né? Com o passar dos anos, as coisas foram mudando, né? E depois que começou a pandemia, então, as pessoas se habituaram a fazer não só aulas online, mas reuniões online, trabalhar em casa, conversar com a família dessa forma. Então, praticamente todo mundo, muitas pessoas, né? Não vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas aprenderam a usar as ferramentas, né? Como todas essas que a gente tem, né? A gente tem várias ferramentas de videoconferência. Então, agora, o que eu faço, né? Eu não preciso mais oferecer uma aula gratuita para a pessoa entender como funciona, né? Porque muita gente entende, inclusive tem escolas oferecendo, então muitos vídeos falando sobre isso, né? Mas tem um porém, né? Tem um porém. Às vezes a pessoa quer fazer uma aula antes porque ela tem outras dúvidas e a gente tem que se colocar no lugar do aluno, né? Então, às vezes o aluno ele quer saber como é a sua aula, não é mais a questão da ferramenta, né? Então, eu tive uma experiência, por exemplo, de uma aluna muito avançada, né, que queria fazer aulas de francês. Então, ela tinha um certo receio. Eu entendi isso, né, pelo que ela foi falando, eu entendi que ela tinha um certo receio porque ela talvez tenha procurado vários professores que talvez tinham praticamente o nível que ela tinha, porque ela é uma aluna que tem um conhecimento muito avançado no idioma. Então, o que acontece? Ela queria uma aula, para não pagar um pacote inteiro, um mês inteiro, né? E de repente, às vezes o professor tinha praticamente o mesmo nível que ela, por exemplo, então ela queria fazer uma aula só. Não precisa ser uma aula gratuita. O que eu fiz? Eu cobrei uma aula só, né? Porque eu vendo pacotes de aula, né? Eu não vendo aulas individuais. Mas nesses casos, a primeira vez eu vendo uma aula para a pessoa. E aí a pessoa testa, né? Pode ser uma aula mais curta, então um pouco mais barata, né? Pode ser do jeito que você quiser formular. Pode ser uma aula teste, até com teste de nível, e depois você desconta no pacote maior que a pessoa for comprar. Dependendo do pacote que ela comprar, você faz um desconto, porque você desconta aquela aula no primeiro pacote. Você pode fazer aí o que você imaginar, ou pode simplesmente cobrar uma aula para que a pessoa conheça. Então, ela conheceu, ela gostou, né? Porque como eu dou aulas de francês há muitos anos já, né? Mais de 20 anos, né? Então, eu tenho mais conhecimento do que ela, mas ela não sabia disso, né? Se fosse, né? Quando eu comecei a dar aulas de francês, antes dos anos 2000, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não poderia, naquela época, ter uma aluna que tem esse conhecimento avançado naquela época. Então, as coisas vão mudando, né? Todo mundo vai progredindo. Mas eu estou dando um exemplo aqui do que pode acontecer. Às vezes também acontece de não ser assim, nem sempre é uma questão de nível. Às vezes a pessoa
fez aulas com outras pessoas e teve uma experiência ruim por outros motivos, né? Por motivos de didática, muitas vezes até, né? O professor não tinha uma didática que agradava o aluno, ou às vezes, né, nós temos vários motivos, né, por aí, né? Às vezes a pessoa fez uma aula com alguém que nem era professor, então não sabia lidar com as coisas, então a pessoa fica com aquele trauma e ela quer uma aula sua para ter certeza, né? Então, a gente não tem uma garantia de que essa pessoa vá fechar a aula, mas pelo menos a gente vai ganhar aquela hora, né? Às vezes a pessoa não fecha, porque às vezes a pessoa tem outras questões que a gente desconhece, né? Mas desta forma, pelo menos, a gente não perde a oportunidade de mostrar para o aluno o nosso trabalho, porque se a gente, de repente, não cede, né, nesse ponto, o aluno às vezes fica com medo e vai para outra pessoa, o aluno ou a aluna vai para outra pessoa, né, que vai oferecer isso. Então, né, eu acho que vale a pena, né, porque quando a gente oferece isso, o aluno ou a aluna, né, fica mais à vontade, testa o nosso serviço, mas ao mesmo tempo a gente não dá aulas de graça, né, a gente ganha por aquela hora, né. Talvez não seja o ideal, porque a gente quer fechar pacotes maiores, mas para mim vale a pena, né? Mas vai depender de cada professor. Eu trago aqui uma experiência, né? Aquilo que eu vivo, aquilo que eu vejo, e você vai analisar para ver o que você acha disso. Coloque aqui nos comentários, né? Deixe nos comentários o que você acha, se você já fez isso, se você cobra, se você não cobra. Como você oferece isso quando o aluno pede, quando o aluno pergunta se ele pode ter uma aula para testar, uma aula para conhecer, né? Deixa aqui nos comentários isso, né? E não esqueça de curtir o vídeo e de mandar para todos os professores que você conhece, nos vários grupos, em todos os lugares, aí no WhatsApp, em todos os grupos que nos quais você está, e todos os professores de todos os idiomas vão ser ajudados pelo vídeo, né? Porque vão refletir, pensar no que eles vão poder fazer. De repente, a minha ideia não é exatamente a ideia que você vai colocar em prática, mas vai servir para que você analise, né, o seu negócio, as suas aulas, e você pense na melhor opção para você. Então, nos vemos no próximo vídeo.